Iniciamos mais uma vez o Guia Cash, o podcast da Guia Saúde, que tem o compromisso de levar informações sobre a saúde de uma forma séria, de uma forma moderna, avançada, simples, para que você possa descobrir qual que é o seu real problema e como você pode buscar o melhor tratamento e só com médicos renomados, bem-sucedidos. E hoje o tema é muito interessante, temos o Dr. Márcio Carvalho, é urologista, especialista em andrologia, estudou em Paris e depois ele vai falar um pouquinho dele. É uma das pessoas que é referência no estado do Paraná em tratamento de disfunção erétil, de problema de potência sexual, e ele vai falar um pouquinho dele, e é uma honra ter aqui, porque é de Maringá e é um médico muito respeitado. Então, seja bem-vindo, doutor Márcio. Obrigado, E Cleto. fala um pouquinho de você, como é a sua história, o que você mais gosta de estudar, a sua formação, né? Parece que, né, então, que você fez lá em Paris, é isso? Né? Isso. A gente tem uma experiência grande aí já, né? Eu já tenho 36 anos de carreira, 36 anos de formado, e eu me foquei mais na área de medicina sexual, que é dentro da andrologia, né? Que é uma área que lida com disfunções sexuais também, principalmente as disfunções sexuais, também casos de infertilidade. A gente focou bastante na parte de medicina sexual, isso há anos atrás. Então, em 93 e 94, eu fiquei 2 anos em Paris, e eu me dediquei muito a essa parte, né? Porque no Brasil, naquela época, não era muito corrido, não era uma situação de que tinham grandes profissionais ou vários profissionais. Tinham bons profissionais, mas muito poucos. Aqui no Paraná não tinha ninguém quase que fazia isso. Então, quando eu cheguei aqui em 95, eu fiquei lá, eu fiz minha residência lá em Curitiba, 3 anos, acabei da residência, fiz medicina lá, e daí fiz na PUC. Acabei, fiz 3 anos de residência e fui para Paris. Então, numa época mais difícil, né? Que não tinha essa facilidade do celular, tudo, não tinha essas facilidades de internet, né? Mas a gente se deu muito bem lá, porque eu fiz uma área muito interessante. A gente entrou numa área que era, quando eu cheguei aqui em 95, praticamente no Paraná não tinha ninguém que fazia isso. Olha que beleza. E olha, é uma coisa muito interessante, né? Porque você passou 2 anos na França, 2 anos em Paris. E você vê alguma diferença na cultura da visão sobre os problemas sexuais do homem do francês para o brasileiro? Essa é uma boa pergunta, Cleto. Então, a gente percebe isso, né? O francês ele é um pouquinho mais aberto em relação a isso, a discussões sobre isso. Aqui no Brasil, desde quando eu voltei, né, e naquela época nem existiam essas medicações que se usa hoje, Viagra, existe ainda, mais que a gente consiga evoluir, mas existe uma resistência muito grande dos pacientes em procurarem ajuda. Existem tabus aí, né? Mexer com a intimidade de cada um é uma situação muito complexa, né? Mexer com a intimidade dos outros realmente barra um pouquinho aqui, principalmente nos países latino-americanos, né? Lá na Europa, em Paris, não, eles são muito mais abertos à discussão, né? A gente sentiu essa diferença, né? Em uma época que quase o paciente não busca ajuda, né? Ele se segura. Muitas vezes ele busca ajuda empurrado, vamos dizer assim, pela parceira. Sim. Certo? A parceria, sim, começa a beneficiar o paciente, né? A empurrar ele para buscar ajuda. Né? Eu acho que tem a ver também com um pouco de orgulho, né? E a falta de humildade de buscar ajuda, de ver que precisa de ajuda e ficar aquela coisa, não, eu sou macho, eu vou vencer, né? Acaba que a pessoa acaba se abusando do álcool para ter algum tipo de benefício, né? Para você ter uma ideia, a primeira coisa que ele faz é tentar, por exemplo, ele vai lá e vê que está com um problema. Ele não vai procurar ajuda. Primeiro, ele não vai procurar um profissional na área que lida com isso. Ele vai tentar falar com alguém que já toma algum remédio, vai se automedicar, certo? Isso complica muito a nossa situação, ele começa a se automedicar, às vezes o remédio não funciona, às vezes ele fica mais preocupado ainda. Então, vai procurar na internet hoje em dia. A internet é muito boa, mas tem muita informação boa, mas tem muita informação ruim. Muitas vezes enganados. Muitos pacientes ainda hoje procuram a gente e falam, usei esse remédio aqui. A gente sabe que não tem nenhum valor científico, muitos remédios que essas pessoas tomam, né? Então, tomam por conta, porque achar que a propaganda, às vezes, estimula ele, Sim. né? Uma coisa muito interessante que as pessoas comentam muito e falam é de uso dessas substâncias naturais, a maca peruana, tríbulos terrestres. Como que você vê? Você vê as pessoas chegando no seu consultório tomando isso? Tem evidência? Não tem? Para a gente
pessoal que está nos assistindo aí definir isso com um grande especialista aqui. O que ele falar aqui é lei. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Claro, veja bem. Essas medicações a gente vê todos os dias no consultório. Maca peruana, tríbulos terrestres, mucuna, uma série de fitoterápicos, ioimbina, certo? Tem um monte de medicações desse tipo, certo? A medicina tem que ser baseada em evidência, e evidência científica. Essas medicações já foram estudadas. Certo? Eu, há anos atrás, vamos dizer, uns 8, 10 anos atrás, eu até prescrevia, receitava tríbulos, mas os trabalhos mostraram que esses remédios não funcionam em seres humanos. Aí você vai dizer, mas tem trabalho aí que mostra que ele funciona. Mas funciona em animais, em ratos, que foram estudados já. Mas no ser humano não funcionam para melhorar o desempenho sexual. Maca peruana, tríbulos, vamos aumentar a testosterona com tríbulos. Isso já foi demonstrado que não aumenta. Ele pode dar, por exemplo, umas medicações como essa, mais energia para a pessoa, certo? Vamos dizer assim nesse ponto. Mas melhorar o desempenho sexual com essas medicações já foram estudadas. Isso não é uma coisa que eu estou falando aleatoriamente. Já foram estudadas as medicações em seres humanos, não provaram eficácia. Porque a gente pode também dividir, né, a cabeça de baixo e a cabeça de cima, né? Então, às vezes, se o cara não tem um problema emocional, de trauma, né, de achar que ele tem um membro inferior, pequeno, ou seja, e ele não ter a perda da confiança, e ele não tem esses complexos emocionais, talvez um aumento da energia funcione nesses casos, né? A parte de medicina sexual, Cleto, tem muito efeito placebo. O que é o efeito placebo? Aquele negócio que ele vai tomar um remédio, pode ser uma pílula de farinha, mas ele acha que vai funcionar. Várias medicações foram estudadas, foram lançadas no mercado por laboratórios conhecidos, provando cientificamente que funcionavam. Mas o tempo mostrou que não funciona. Existiam medicações, por exemplo, vou citar uma fentolamina via oral, ficou usando durante o tempo, chegou um laboratório, fez um marketing absurdo sobre isso. O tempo mostrou que ela não funcionava. Quer dizer, todos os trabalhos, até bem feitos que foram feitos, mostravam, mas tinha um efeito placebo muito grande. Então, qualquer coisa que mexe com a parte sexual, muitas vezes o paciente acredita que pode funcionar. Às vezes é só um problema emocional. E nesses emocionais, às vezes, se ele tomar, alguém falar, maca peruana funciona para você, na cabeça dele pode funcionar. Entendeu? Mas, vamos dizer assim, fisiologicamente, a fisiologia sobre isso, os trabalhos que mostram realmente detalham que não tem uma eficácia comprovada. Um tema muito interessante também, e que é um desafio, né, para o homem, é a questão da ejaculação precoce. Né? E eu estou vendo aqui, você tem um livro que você escreveu um capítulo sobre isso, uma época que você fazia parte, né, da organização. Mostra um pouco esse livro para a gente, para quem está nos assistindo. Esse livro é uma revolução aqui na história da medicina sexual do Brasil. Tá? Então, ele foi lançado ano passado. Eu fiquei durante 4 anos como coordenador do Departamento de Disfunção Sexual Masculina, certo? E a gente é coeditor desse livro. Tá? E, além disso, eu tenho um capítulo que é justamente o capítulo sobre ejaculação precoce, que eu sou o autor. Então, é uma demanda extremamente frequente, ou seja, a ejaculação precoce é um problema muito pertinente, entende? Então, eu gosto de lidar com essa área de ejaculação precoce porque existe uma procura muito grande, às vezes uma procura reprimida até. O paciente, às vezes, acha que está normal. Ele vai procurar muitas vezes porque a mulher, de repente, deu uma queixa para ele assim de leve. Mas foi muito rápido. Pronto, aquilo acaba com ele. Sim. E ele vai procurar para isso. Então, é uma área que a gente trata bastante. É a disfunção sexual mais frequente do homem. 30% a 40% dos homens têm ejaculação precoce. Olha, 30% a 40% tem. Então, se você está numa sala com 10 pessoas aí, 10 homens, 3 ou 4 deles vão ter ejaculação precoce, que também muitas vezes... Dentro da psiquiatria, a gente fala de ejaculação rápida, né? Exatamente. É precoce ou rápida. Também que é que não é satisfatória, né? Exatamente. O que eu vejo de consequência, às vezes, na vida do indivíduo, às vezes ele engravidar várias mulheres, porque começa, né, e já
Exato. Então, nesse livro foi um grande prazer escrever esse capítulo, né, que é da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, que é a ABENS. A gente participa lá, eu sou do comitê científico agora, e então essa condição que é a ejaculação precoce, ela é, vamos dizer assim, extremamente frequente da gente encontrar. Tá? Então a gente determina, e não é uma coisa simples de se lidar. Por isso que a medicina sexual, Cleto, é uma coisa, é uma subespecialização que a gente tem que ter tempo para conversar. Porque a ejaculação precoce parece ser simples, mas ela é em determinados momentos complexas. Nós temos que avaliar o tempo que ele leva, ninguém fica com o relógio lá olhando o tempo que leva, mas a gente tem que estipular um certo tempo. O tempo normal é de 5 a 6 minutos, não é tanto como a gente percebe, tá? Mas o ejaculador precoce, menos de 1 minuto já está ejaculando, menos de 10 movimentos ele já ejacula, e aquilo causa um problema para ele, um transtorno. Certo? Isso que é o grande dilema. Muitas vezes ele está ejaculando com 2, 3 minutos, mas ele está incomodado com isso. Então a gente tem que avaliar o transtorno que isso causa a ele. E aí sim você tem que valorizar essa queixa. Se você fica 3 minutos, não, você não tem, a definição é 2. Não, mas se isso está trazendo um transtorno para ele e para o casal, isso frequente, a gente tem que tratar, a gente tem que avaliar, conversar, ver todos os aspectos, inclusive os aspectos emocionais, para poder fazer o melhor tratamento. Então, esse é um tema muito importante. E hoje, doutor Marcos, na sua experiência, qual o tratamento mais eficaz? Como que você aborda a ejaculação precoce? Essa é uma pergunta boa também, mas é individualizado. A gente não sabe, a gente tem que individualizar cada tipo de caso. Tá? Tem uns que têm uma influência emocional muito grande, que é necessário, às vezes, uma ajuda de um outro profissional, de um psicólogo, às vezes é químico, até de um psiquiatra. Então, a gente tem que avaliar determinados casos, entende? Tem medicamentos que funcionam, que a gente aproveita os efeitos colaterais, tem medicamentos que são usados antes da relação, tem determinadas substâncias que aplicam sobre o pênis. Então, a gente tem que individualizar o paciente, conhecer esse paciente, ver a idade do paciente, quais as expectativas dele em relação ao tratamento, para você escolher qual é o melhor caminho. Você tem que definir, por exemplo, o tempo que ele leva, o grau de incômodo que causa dele, se ele tem uma frequência sexual grande, por exemplo, aquele paciente que chega com uma ejaculação, fala, eu estou muito rápido, mas quantas vezes você tem relação? Doutor, 1 vez por mês. Lógico, se ele tem 1 vez por mês, fatalmente ele vai estar muito excitado nesse momento, ele vai ejacular rápido mesmo. Sim. Então a gente tem que contornar isso. Olha, então tente ver se você tem uma frequência sexual de 2, 3 vezes por semana para ver se isso acontece. Sim. Certo? Então tem que ver esses aspectos todos para saber o melhor tratamento. Não existe um tratamento definido para cada paciente. A consulta vai definir o tipo de tratamento que esse paciente merece. Aqui é multifatorial, né? É um terreno pantanoso a sexualidade. Exatamente. Também, né? Então tem toda essa influência, tem a insegurança que causa, ele fica com medo lá de ejacular rápido, ele está ansioso, então a gente tem que ver a ansiedade dele também, então às vezes é preciso tratar com outro profissional, a gente tem que avaliar que tipo de medicação que seria interessante para eles, muito jovens, aí menos de 30 anos, pode ter efeitos colaterais, então a gente tem que saber que paciente vai usar isso, que benefício ele vai ter, tem um segmento, nem sempre o primeiro tratamento é o melhor. É importante que a gente avalie ele como um todo, a expectativa dele como está, a frequência sexual, as expectativas da parceira disso, fazer um acompanhamento, não achar que ela é super-homem, que tem que ficar lá 1 hora, né? Então a gente tem que conseguir agrupar esse tipo de expectativa do paciente. E a gente vê que os transtornos ansiosos influenciam muito, né? Diretamente. Então dentro da psiquiatria a gente muitas vezes acaba... Durante muito tempo a gente usava a paroxetina, porque ela tem como efeito colateral diminuir o desejo de retardar a ejaculação. Né? Praticamente quase todos os antidepressivos que agem na serotonina, eles retardam a ejaculação. Então, muitas vezes, na hora de eu prescrever uma medicação, eu vejo se a pessoa tem um pouco de queixa de ejaculação precoce e, às vezes, um antidepressivo ali dá uma amenizada. Exatamente. Eu não sei se você chega a usar. Sim, veja bem, os inibidores da recaptação da serotonina são medicamentos que a gente usa, né? Eu adoro estudar esse tipo de medicamento. Então,
Recentemente a gente até apresentou uma aula disso no Congresso Sul Brasileiro sobre os efeitos dos medicamentos, e os antidepressivos estão incluídos, os efeitos que eles causam. Então, existem uma série de medicações. Tem medicações que a maioria dos inibidores da recaptação da serotonina, que aumentam a serotonina, eles causam eles retardam a ejaculação, mas alguns também vão causar diretamente, por exemplo, a paroxetina, ela pode diminuir bastante o desejo, até da disfunção, diminuir o desejo até da disfunção erétil. Sim. Então a gente tem que saber, ela é considerada a paroxetina, pelos trabalhos que são mostrados, o que mais retarda a ejaculação, mas a gente tem que avaliar os efeitos colaterais nesse paciente. Então, de repente, aquele paciente que tem uma depressão também, esses medicamentos podem funcionar bem. Tá? Existem outros que podem associar, que possam ser melhor, né? Mas a gente tem que saber os efeitos que esse tipo de medicamento pode ter. E esse medicamento tem que usar diariamente, né? O efeito dele depois de 20, 30 dias. Mas foi lançado agora, você toma 2 horas antes? Exatamente. Existe a dapoxetina, isso, tá? Que é o Prozoi. Então a gente participou desse lançamento, né? Na verdade, ele está há uns 2 anos aqui no Brasil, mas a gente já tinha ele, interessante, que ele chegou no Brasil como manipulação. Então eu já usava esse paciente há mais de 8 anos. Então eu conheço muito bem esse tipo de medicamento. Ele também é uma das alternativas, né? Ele é usado umas 3 horas antes da relação. Então você toma esse remédio e vai ver se consegue ter um controle. Então esse é o tipo de paciente, às vezes um jovem, às vezes aquele paciente que não tem uma parceira fixa, aquele que tem às vezes relações esporádicas, que não tem tanta frequência, você não precisa fazer com que ele tome o remédio continuamente. E o resultado dele? O resultado é bom, né? Existem aí, a gente trata bastante pacientes com isso, o resultado é interessante. Mas nem todos os pacientes se encaixam nisso. Sim. Por quê? Porque às vezes ela acha, puxa, doutor, eu vou ter uma relação, eu tenho que tomar esse remédio antes. Chegou uma visita em casa, eu perdi o remédio. Então, você tem que... Por isso que eu falo, as expectativas, uma boa conversa com o paciente para saber o que ele deseja realmente, para saber qual é o melhor medicamento para ele. Será que está associado a uma disfunção erétil também? Então, isso também muda o tratamento. Muitas vezes o paciente tem disfunção erétil. E se o órgão dele não está muito rígido durante a relação, facilita a ejaculação. Então, um pênis não muito rígido pode fazer com que ele também ejacule rápido. Então, muitas vezes você tem que tratar também a disfunção erétil, fazer com que ele tenha uma rigidez melhor, para que daí contemple também o controle da ejaculação. Eu vou entrar num tema assim que é bem polêmico, mas é importante. Como que é, na visão sua, de especialista, a relação do álcool tanto quanto a ejaculação precoce quanto a disfunção erétil? O álcool, vamos dizer assim, em quantidades pequenas, ele funciona como estimulante, certo? Então ele funciona como estimulante e é lógico, como ele tem ação no sistema nervoso central, ele vai retardar também a ejaculação. Então, quantidades de álcool podem retardar a ejaculação, mas se ele passar do seu limite, certo? É melhor ele acordar com a sua parceira, do que ele não conseguir, de repente, ter a relação, né? Muito melhor você acordar com a sua parceira com o copo do que com o copo do lado. Então, você dormir e ficar com o copo do lado. Então, o excesso, é lógico, vai inibir o sistema nervoso central e ele não vai conseguir transformar o desejo dele em ereção. Então, como estimulante, ele vai lá, toma um vinho, ele se sente mais, ele relaxa mais, pode facilitar uma ereção, diminuir a inibição, né? E até retardar a sua ejaculação. Mas tem que ter um limite para isso, né? E não é o melhor tratamento para ejaculação precoce ele se basear nisso. Porque tem muitos pacientes que chegam, não, doutor, eu tomo álcool aí para retardar. Não é a melhor solução para ele. Certo? Tá? E com o tempo isso pode trazer consequências, né? O álcool com o tempo pode, como ele é inibidor do sistema nervoso central, ele pode trazer problemas na relação sexual e começar a trazer disfunção erétil, né? Porque é uma linha tênue, né, a quantidade, né? Não tem quantidade segura de álcool, né? Exatamente, não sabemos qual é o limite, cada um tem o seu limite, né? Uma outra área que o senhor trabalha muito, é uma referência no estado, com relação à prótese, às cirurgias. Como é que você trabalha com isso hoje? A indicação para a pessoa que tem realmente uma disfunção erétil mais importante, né? Que prejudica o relacionamento, prejudica... Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem saber o que tem de avanço hoje na medicina nessa parte de prótese, de resolver o problema definitivamente? Exatamente. Essa última palavra é muito importante que você falou. Resolver definitivamente.
Então, aquele paciente que, de repente, ele passa por diversos tratamentos, faz um tratamento oral, não dá certo, você insiste, associa medicamentos, faz todo o possível para ele tentar melhorar com a medicação oral, não funciona. A gente parte por uma segunda linha, existem as medicações que são injetáveis no pênis, que também a gente trouxe para cá na época, em 95, quando eu vim para cá, não existia nenhuma dessas medicações, tadalafila, sildenafila, Viagra, Cialis. Então, a injeção funciona bem nesses casos. Mas, muitas vezes, não funciona. Tá? Muitas vezes o paciente não quer se auto-aplicar uma injeção, não é muito convidativo, mas ela é extremamente eficaz. Daí, nesses casos em que, de repente, o paciente não funcionou com nenhuma medicação ou não se adaptou aos tratamentos, não quer ficar tomando remédio, não quer se auto-aplicar, ele pode cair como um candidato a um implante de prótese peniana, que é um tratamento cirúrgico. Então, não é uma primeira linha que você já vai indicar para todo o paciente. Vai ser um paciente selecionado em que você já tentou os outros tratamentos, já fez de tudo para ele funcionar e o próprio paciente vai chegar a falar: "Ô, doutor, por favor, eu preciso de resolver o meu problema definitivamente." Aí sim, a prótese cai como uma grande indicação. Eu acho isso muito importante para quem está nos assistindo, para saber que tem esperança. Ou seja, tem como resolver o problema. Com E certeza. assim, para as pessoas que estão nos assistindo, para ter uma ideia, doutor Márcio, de como que é essas próteses, como que funciona, o senhor tem como mostrar Existem basicamente dois tipos, né? Existe essa aqui, tá? Que seria a prótese maleável, tá? Que é uma prótese que é implantada, né? Ela é revestida de silicone, né? Então ela é implantada nos dois corpos cavernosos, tá? E ela é dobrável, você consegue colocar de um lado para outro, tá? É implantado. Ah, mas vai aparecer quando eu estiver usando um calção de banho? Essas próteses são muito maleáveis, são fáceis de serem ocultadas, serem escondidas, né? É muito fácil você colocar isso. Então as modernas hoje funcionam muito bem nesse sentido, em que o paciente pode ocultar isso, colocar na maneira como ele deseja, deixar no espaço. Certo? Então, essa é a prótese maleável, que é mais utilizada de implantes no Brasil. A gente tem uma casuística muito boa aqui no Paraná. E, o senhor até gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência de eu tenho aproximadamente 300 e poucos casos já. É bastante para indicação de próteses, tá? É uma indicação assim, quer dizer, um grande número, porque a prótese não é que a gente indica como é uma cirurgia de próstata que você faz bastante. Tem todas as indicações precisas, né? Sim. Então, essa é a prótese que a gente implanta mais, até pelo seu custo, até pela facilidade de aplicar, de colocar, de implantar, né? Uma prótese dessa aí, a gente consegue fazer a cirurgia em 50 minutos. 50 minutos, uma hora a gente faz uma cirurgia dessa. Então não é uma cirurgia complexa? Não é. Faz com anestesia hack, certo? Em 50 minutos, uma hora eu consigo implantar. Porque às vezes o indivíduo pode ficar com medo, né? E a cisão é muito pequena, é tranquilo, não tem problema nenhum. Em 30 dias ele está tendo relação. E em questão de dor, recuperação? Muito tranquilo. O pênis, por mais que pareça, ele não é um órgão doloroso. O paciente suporta muito bem, a gente consegue dar uma condição muito boa para ele. Em 30 dias ele está apto. E ele fica até, vamos dizer assim, mais funcional do que quem não tem, né? Porque ele, independente se bebeu ou se não bebeu, ele pode ter relação a hora que ele quiser, quantas vezes quiser. É só armar o pênis, é só ele colocar e armar o pênis. Fica um super-homem, então. Fica um super-homem. Aí sim ele pode dizer. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente chegar e dizer que não vai existir um tratamento para quem deseja melhorar seu desempenho sexual, certo? Agora, existe sim, vamos dizer assim, que a prótese que seria a grande vantagem, que é a inflável. Certo? Vamos dizer assim, vamos comparar, seria a Ferrari das próteses. Certo. Quem quiser ter uma prótese dessa, sim, é a melhor. Nos Estados Unidos, 99% são colocadas dessa prótese. Ela tem aí três vias que a gente coloca, né? Existe um reservatório que é colocado no abdômen, escondidinho. Existe um botãozinho, né, que a gente chama de uma bombinha que fica entre os testículos. E o paciente fica em estado flácido, ninguém sabe que ele tem prótese. Aí ele aciona essa bombinha, certo? Ele vai acionar e a prótese vai crescer.
cresce para o lado, não aumenta para cima, mas ele expande legal. Então ele consegue ter também a hora que ele quiser, ter a relação e deixar lá inflada a prótese. É interessante você falando que é a Ferrari das próteses, mas a gente olhando assim, parece que é mais complexo. Tem um outro fio ali, Tem 3 outro componentes. aqui, a outra ali é só colocar, exatamente. mas mesmo assim essa daqui ela é a melhor. Ela é melhor porque ela simula mais uma condição normal. Essa aqui, se você está lá, sempre o pênis vai estar lá em posição, ele vai estar lá em ereção, como se fosse, certo? Só que ele é dobrável, você pode pôr para baixo, ó, certo? Pôr por lado, tá? E para urinar, essas coisas? Tranquilo, não atrapalha nada, sensibilidade, tudo é normal. Essa aqui é mais fisiológico, ninguém sabe que ele tem, nem a parceira, se ele quiser. Aí ele aciona o botãozinho, sim, o pênis vai ficar ereto, certo? Ele aciona o botãozinho e consegue ter uma ereção legal a hora que ele quiser e deixa quanto tempo ele quiser. E ela expande mais lateral também, né? Dá uma rigidez assim muito boa, né? Ele tem uma boa condição de penetração, certo? Então, ela é considerada, vamos dizer assim, a padrão ouro, porque justamente ela simula uma condição normal. Ninguém sabe que você tem. É implantada, tem um botãozinho, um reservatório, tá? Tem três peças, né, que são colocados, né? A gente chama uma prótese de 3 componentes, certo? E você tem uma vida sexual normal. Então, essa sim seria uma prótese muito boa. Mas nesse caso tem 2 aí, por qual motivo? São colocadas cada uma no corpo cavernoso. As duas? São colocados o corpo cavernoso. Nós temos 2 corpos cavernosos. São colocadas 2. Aqui também são colocadas 2. Ah, não é só uma? Não, são 2 são colocadas, de um lado e do outro do corpo cavernoso. Olha aí. Porque nós temos 2 cilindros que são os corpos cavernosos e isso aqui são encaixados nos corpos cavernosos. Entendeu? Olha só. Então é um tratamento aí muito, hoje em dia, a evolução dessas próteses é uma coisa assustadora, de tão benefício que isso traz. Então, para quem está nos assistindo aí, que tem uma visão que é muito complexo, que tem medo, né, de fazer uma cirurgia, claro, tem que procurar um profissional que tenha bastante habilidade, tudo. A experiência é muito importante, Cleto. Porque mexer nisso daí também qualquer urologista pode colocar uma prótese, mas toda prótese a gente tem que ser toda uma formalidade, você tem que ter todo um segmento que você faz nisso na hora que você vai fazer a cirurgia, ela tem que ser já sistematizada. Tal, pega aqui, abre aqui, faço aqui, o auxiliar entra aqui, faz aqui, eu coloco a prótese, tem que ser todo sistematizado. Aquele que não tem muita experiência, às vezes ele se bate um pouco e pode aí sim trazer as complicações. E se pegar um médico que não tem experiência, o que pode dar de complicação nessa? Qualquer tipo de cirurgia. A prótese, por exemplo, é simples de colocar, vou lá, abro o corpo cavernoso e coloco, mas pode ser que ele não coloque bem, de repente ele não tem um protocolo de colocação de prótese. Pode, por exemplo, uma coisa trágica seria a infecção. A infecção, de repente, ele não colocou bem ou demorou muita cirurgia, então ele perde essa prótese, ele tem que tirar a prótese, tá? Isso causa um transtorno muito grande, e tirando uma prótese, para colocar novamente é muito difícil, porque todo o corpo cavernoso, ele, vamos dizer assim, ele se fecha. E para você novamente abrir um caminho e colocar ele lá dentro é muito mais difícil. É uma cirurgia, vamos dizer assim, do ponto de vista desafiadora. É muito difícil. Você tem que acertar na primeira já. O ideal é fazer isso, né? Eu tenho sorte na minha vida que até hoje eu não tive essa complicação com grande frequência. Doutor Márcio, então, assim, quando o paciente ele já tentou várias coisas, ele está com dificuldade de resolver o problema dele, da impotência, tem um tipo de exame que você faz para ajudar a pessoa a descobrir outras causas e até resolver o problema do paciente? Existem alguns exames específicos, né? Quando o paciente usa medicamento, não funciona, você tem que saber que condição ele tem, tá? O pênis é um órgão vascular, é um órgão, vamos dizer, circulatório. Então nós temos que saber o tipo de problema que ele tem. Aí cai um exame que funciona muito bem, que é o ecodoppler peniano com uma injeção. A gente faz uma pequena injeçãozinha antes, certo? É feita uma injeção para fazer o pênis acionar, vamos dizer, acionar o motor mesmo do pênis, certo? Ele tem uma ereção e você vê as artérias do pênis, que são 2, a artéria cavernosa esquerda e direita, para ver como é que está esse fluxo. O pênis, para ele funcionar, ele precisa de uma entrada de sangue e precisa que o músculo segure isso lá. Entendi. Entendeu? Então nós temos que ver como é que esse fluxo está entrando e se o pênis tem capacidade de segurar esse fluxo lá.
Então nós vamos saber que tipo, vamos conduzir melhor o tratamento dele. Por exemplo, se de repente ele tem um fluxo muito baixo, é sinal que ele tem um problema vascular grave. Raramente esse paciente, ou dificilmente esse paciente vai funcionar com medicamentos. Ele já deve ter tentado o medicamento, não está funcionando, e é justificável. Mesmo até com injeções, certo? Esse paciente pode, de repente, se ele tem um problema muito grave, aí sim já ter uma indicação formal da prótese peniana. Olha aí, então tem exames para você investigar. Tem duas perguntas aqui de seguidores do GuiaCast, perguntando aqui, eu vou dar um nome fictício para preservar. Meu nome é João, tenho 58 anos, já tentei vários remédios para impotência, mas nenhum tem funcionado direito. Queria saber, quando que a gente começa a considerar a prótese peniana como uma opção? Isso é algo realmente pode melhorar a minha vida sexual? Então, esse é um paciente que entraria bem, já que ele está tentando vários tratamentos, em fazer um ecodoppler com injeção fármaco-induzida, certo? Você faz a injeçãozinha, avalia ele, certo? Se realmente ele tem um problema físico, ou se é só emocional. Se de repente é emocional, tá? A gente vê que a gente pode, de repente, ele não entra como uma indicação formal para uma prótese peniana. Agora, de repente, esse paciente, ele tem lá mais de 60 anos, tem fatores de risco, é um diabético, é um tabagista, tem hipertensão, toma diversos remédios, e você faz o exame e realmente mostra que ele tem um fluxo sanguíneo muito ruim, esse paciente pode se beneficiar da prótese. Sim. A prótese, nesse caso, vai trazer toda a condição sexual de volta para ele. Não tem dúvida, um tratamento tranquilo, não traz nenhum problema, como a gente já disse, né? Vai ter condição de ter a sua vida sexual de volta, definitivamente. Aí tem a outra pergunta assim, eu tenho 68 anos, fiquei muito interessado no assunto da prótese peniana, mas fico com receio e medo de se vai alterar a sensibilidade na hora da relação. Então a prótese peniana, o resultado, eu continuo tendo a mesma sensibilidade ou isso pode ser alterado após a cirurgia? Não, essa é uma dúvida frequente dos pacientes até, certo? Os pacientes têm esse medo, vou perder a sensibilidade, o meu orgasmo vai continuar, eu vou continuar ejaculando. Tudo isso é preservado, a gente só mexe no corpo cavernoso. Sensibilidade ele vai ter normal, ele vai conseguir ejacular normal, ele vai ter a sensação de orgasmo normal. Então isso não altera em nada a sensibilidade também, ele vai ter uma vida normal, só que ele vai conseguir definitivamente resolver o problema sexual. Ele vai conseguir, por exemplo, se for uma prótese maleável, colocar o pênis e ter relações quantas vezes ele quiser com a mesma sensibilidade. Só vai facilitar a vida dele. Na prótese inflável, então, muito mais tranquilo, né? Ele tem lá toda a condição de ter uma vida sexual normal. Olha, então olha aí, quem está com problema, não fique sofrendo, busque ajuda de um profissional especialista, porque é muito importante para o homem, né? Ele se sentir masculino, ele se sentir potente, e a prótese é uma coisa segura, né? Preserva a sensibilidade e, a princípio, não tem nenhuma complicação desde que seja feito com um especialista. Doutor Márcio, uma questão que está muito em voga hoje é o uso dessas medicações, como o Tadalafila, o Viagra, e a gente vê histórias e algumas pesquisas mostrando que, às vezes, os mais jovens usam mais que os mais antigos. Como que tá isso? Porque quando o indivíduo toma essa medicação, como a Tadalafila, ele tem um desempenho que ele não teria, né, se ele não tomasse. E aí ele pode ficar viciado naquele desempenho. Como que você vê isso no seu consultório? Que orientação dar sobre o uso ou não uso da Tadalafila ou do Viagra, dessas outras medicações? É isso aí, a gente chama de uso recreativo, né? Então, aquele rapaz quer sair para, de repente, ter um desempenho melhor. Isso não é legal, do ponto de vista, assim, que ele emocional, que ele pode criar uma dependência psicológica disso. Então, ele vai só conseguir se ele tomar o remédio. Isso ele pode levar para a vida inteira dele. Então, se ele está inseguro, né, tem uma insegurança, é ansioso, então tem que tratar esse problema, né? Não ficar tomando o remédio que pode causar lá, ficar uma muleta para quem sabe andar, né? Uma muleta para quem sabe andar, porque ele pode ter condições fáceis de ter isso. É questão tudo de, às vezes, de explicar. Um profissional, né, que lida com a área pode explicar a situação para ele e fazer com que ele tenha o desempenho lá. É muito comum esses pacientes jovens estão buscando até o consultório porque não conseguem se desligar do remédio.
E ele quer se parar com isso, entendeu? Então a gente tem que. Ele já começou a tomar isso há muito tempo. Então toma pro resto da vida, tem 25 anos e começa com 30, 40, está tomando o remédio ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso cria uma expectativa muito grande em relação ao medicamento. E ele só vai conseguir se ele tomar o remédio. Se eu der uma pila de farinha para ele falar que é tadalafila, ele vai funcionar também. Então esse é o grande problema, entendeu? Criar essa dependência, né? Outra coisa importante que as pessoas precisam saber, e eu também é uma dúvida, por exemplo, existem as duas formulações, a de 20 miligramas e de 5 miligramas, né? Sim. E a 5 miligramas é diário. Quando você decide usar diariamente, e quando, por exemplo, porque eu penso assim, ele pode usar diariamente, dependendo da frequência que tem de relação, ou se ele usa o de 20 miligramas, praticamente um dia e meio, 2 dias faz efeito, né? Exato. E a outra pergunta é assim, ele vai perdendo efeito com o passar do tempo, a tadalafila, por exemplo? Então, a gente decide com o paciente qual tipo de melhor condição para ele tomar. Se continuamente, né, principalmente quando está associado com muita ansiedade, o paciente já demonstrou, a gente conseguiu ver nos exames que o fluxo dele não é bom, peniano. Então, a gente vai discutir com o paciente qual a melhor alternativa para ele. Por isso que eu falo, é tudo individualizado. Eu não vou chegar para o paciente, você tem que tomar isso, você tem que fazer isso. Você tem que conversar com o paciente para saber qual a melhor opção, se é esse medicamento, se não é esse, se é outro medicamento para ele tomar na hora, qual é a melhor solução para ele. E essa pergunta que você fez é sobre se ele vai perder o efeito, a gente chama de taquifilaxia. Então, será que o remédio, se tomar, perde o efeito? Não perde o efeito. O remédio continua do mesmo jeito. Ah, mas parece que eu não sinto a mesma coisa. Então, tem que saber se existe alguma coisa por trás. Por exemplo, é muito comum um paciente diabético, está tomando lá tadalafila, está tomando 5 miligramas por dia. Daí ele chega, doutor, o remédio não está funcionando mais. O que aconteceu? O remédio perdeu o efeito? Não, possivelmente foi o diabetes que de repente alterou, tá? De repente a condição dele fez com que a glicemia tivesse alta e a glicemia alta prejudica a ereção. Tá? Faz com que haja a produção menos da substância principal que faz o relaxamento do corpo cavernoso, que é o óxido nítrico. Então ele começa a roubar essa substância, ele começa a ter o desempenho ruim mesmo tomando o remédio. Então a gente tem que avaliar por que o remédio não está funcionando, certo? Às vezes o que está acontecendo? Não é necessariamente o remédio que perde o efeito, o remédio não vai perder o efeito. É algum tipo de problema, ou até emocional mesmo, ou um remédio que ele adicionou, de repente ele começou a tomar um remédio, um remédio para hipertensão, para pressão alta, e começou a ter problemas, o remédio pode causar, remédio até para o cabelo, certo? A finasterida, dutasterida também pode, em alguns pacientes, causar problema. Então a gente tem que avaliar qual é a consequência que está trazendo. Por que ele não está funcionando? Não necessariamente é o remédio. Então, olha, para quem está nos assistindo aí, você que tem diabetes, de repente você está tendo problema de ereção, às vezes é que a sua diabetes não está estabilizada e precisa cuidar desse fator, senão você começa a achar que o problema é com você, que você já está velho, que na verdade está perdendo a potência e na verdade é um problema de diabetes. O diabetes é uma das principais. Olha, nós temos um livro também que eu fiz capítulo, tá? Quer mostrar para a gente? Vou mostrar esse livro aqui também, que eu fiz pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e aqui o capítulo sobre disfunção erétil em pacientes diabéticos, tá? É um capítulo meu. Tá? Eu fiz sobre isso aqui, porque é uma situação extremamente frequente. 60% dos homens diabéticos vão ter algum problema. 60% vão ter algum problema. A grande maioria, então. Mesmo que controlados. Mesmo que controlados, principalmente relacionado com a idade, quer dizer, o tempo que ele tem isso. Paciente de mais idade, acima de 60 anos, tem uma chance maior. Sobrepeso, certo? Também, quer dizer, outros fatores, outras comorbidades também colaboram diretamente para isso. Se ele lá tem sobrepeso, é diabético, sobrepeso, tabagista, sedentário, fatalmente ele vai ter um problema. Cigarro também. Aumenta cigarro, tabagista. Então, ou seja, o paciente que tem diabetes, ele tem 4 vezes mais chance de ter um problema de ereção do que um que não tenha. Você explicou que o aumento da glicemia dificulta, né, a produção de substâncias que fazem
a potência sexual, ou seja, a função sexual ser estabilizada. Esse problema, ele é reversível quando você estabiliza? Essa pergunta é excelente, tá? Muitas vezes não. Dependendo do estado que ele tem, se ele deixou isso muito tempo, ele pode já causar uma certa atrofia do órgão. Então ele está perdendo fibra muscular do pênis, tá? Então começa a não ter a mesma situação. Ele começa, as fibras que a gente chama, né, as fibras musculares do pênis, né, que é o corpo cavernoso, começam a ser transformadas em fibras colágenas, que são fibras que causam fibrose. Então ele não vai ter a mesma complacência. O pênis, quando está ereto, ele precisa relaxar essa musculatura. Então, às vezes, ele perde musculatura do pênis mesmo, entre a musculatura lisa, cavernosa, que a gente chama, né? Maravilha, conversa maravilhosa, Dr. Márcio, aqui a gente tem que encerrar, e eu gostaria de deixar o senhor passar uma mensagem para as pessoas, principalmente para os homens que estão tendo dificuldade, como o senhor poderia abordar, porque é um tema que a gente está desmistificando aqui, né, porque faz parte da vida humana, né? Gostaria de deixar... Eu digo o seguinte, Cleto, os pacientes não podem se intimidar com problema sexual. Tem que saber que existe solução para isso. E é importante procurar um profissional habilitado para isso. Hoje em dia, internet, muitos que se intitulam, sou andrologista, não tem às vezes a experiência e formação para isso. É importante você conhecer quem é o profissional que lida com essa situação. Então a pessoa não pode se intimidar, tem que procurar ajuda, mas procure ajuda de um profissional direcionado nessa área, que tem experiência, que alguém já conversou, que já tratou com esse profissional, para que você tenha um resultado, um benefício maior. Muito obrigado, estamos aqui, foi uma grande aula. Esse é o podcast da Guia Saúde, levando saúde na sua excelência, com um dos melhores urologistas do nosso estado do Paraná, o orgulho de ser maringaense. Muito obrigado, e tenho certeza que vai ajudar muitos homens e resgatar muitos relacionamentos aí com o tratamento adequado. Obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição.